E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos ao capítulo 5 de 2 Coríntios, e nessa carta valorosa de Paulo, eu destaco aqui o versículo 10 inicialmente, depois daremos um pulo no verso 14 e também no 17. No versículo 10 do capítulo 5, Paulo diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você percebe que Paulo está colocando em evidência a questão relacionada ao juízo. Há muita gente que tem medo do juízo. O juízo lhe amedronta e o conceito que lhe faz suscitar o medo no coração deve-se ao fato de que muitas vezes temos o pensamento: quantas boas obras eu fiz e quantas obras más eu pratiquei, e no juntar de tudo isso, o saldo é positivo ou o saldo é negativo. O judeu trabalhava muito com o conceito de uma balança no céu, onde de um lado você tinha as boas obras pesando, do outro lado as obras más. Dessa forma, no final da vida, para onde estiver pendendo a balança, determina se você está salvo ou perdido. E mais ou menos essa soterologia, essa doutrina da salvação, de alguma forma permeia a nossa mente, e a gente fica sempre preocupado com aquilo que a gente fez ou que a gente faz, e consequentemente estamos sempre colocando em xeque a nossa salvação, de modo que quando Paulo faz uma declaração como essa: todos vamos comparecer ante o tribunal, a gente chega a tremer, dá calafrio. Então a casa caiu para mim, realmente. Todavia, quando você avança um pouquinho neste capítulo, existem algumas declarações que são muito interessantes. O verso 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o amor de Cristo traz um constrangimento, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo mexe com a gente de tal forma que é inigualável o modo como o amor de Cristo nos alcança, porque vamos ao julgamento e o seu amor encobre uma multidão de transgressões se nós o tivermos abraçado o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí você pode ter um vislumbre ainda mais claro no versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você vai ao julgamento estando em Cristo. O versículo 10 falou sobre o juízo, o amor de Cristo que nos constrange, e agora o verso 17 fala que você é uma nova criatura porque você está em Cristo. Logo, se você vai ao julgamento estando em Cristo, você é uma criatura nova, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e você está em Cristo, vai encarar o julgamento estando em Cristo. Logo, a justiça de Cristo é imputada sobre você, enquanto suas transgressões são imputadas sobre ele. Ou seja, o castigo que ele tomou sobre si nos traz a paz. Por causa das pisaduras dele, nós fomos sarados. Então você observa que houve uma troca de fardos. Então agora você não precisa ter medo de ir a esse julgamento, porque o amor de Cristo constrangeu você, você se transformou numa nova criatura e, consequentemente, você está em Cristo. O modo de se encarar esse juízo é com esperança, é confiando nos méritos dele, não nos teus méritos. Por isso, o juízo não é algo a ser temido por aquele que está em Cristo. Aí você chega ao capítulo 6 de 2 Coríntios, e eu destaco aqui para você o versículo 14. Veja o que Paulo diz no verso 14 do capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E ele diz: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Como é que vocês querem andar numa mesma direção se ambos querem seguir caminhos diferentes? Então você observa que se não há uma unidade de pensamento, de prioridades, qualquer relacionamento se torna muito difícil. E o primeiro conceito a ser analisado é o mais importante de todos. Deus é prioridade? Se Deus é prioridade para os dois, então o primeiro passo e o mais importante foi dado. Segundo, família está acima do trabalho ou o trabalho está acima da família?
Se Deus é prioridade, se família vem em segundo lugar, trabalho em terceiro, o que é mais importante? As coisas ou as pessoas? E aí você começa a fazer um comparativo para saber se este julgo desigual existe na manutenção do seu relacionamento. E quando Paulo usa a palavra julgo, é aquele objeto que sobre o animal era colocado. Então você imagina dois animais puxando uma carroça e o jugo está sobre as costas de ambos os animais, o dorsal de ambos os animais. Agora imagina se é desigual. Um jugo é mais alto do que o outro, porque um animal é mais alto do que o outro. Esse desnivelamento vai causar uma desestabilização no processo do transporte, no processo da caminhada. Um vai sofrer mais do que o outro. Você imagina dois barcos, onde existem dois remos e duas pessoas estão ali, um rema mais que o outro, o barco não vai em frente, vai ficar dando voltas em torno de si mesmo, ou se os dois remam de igual forma, na mesma intensidade, o barco tem de ir numa direção reta, no sentido do objetivo traçado. Então, quando você está envolvido num processo de julgo desigual, significa que há uma sobrecarga e não sabe-se quanto tempo você vai aguentar essa sobrecarga. É tipo assim, hoje talvez não pese você carregar 5 quilos. 5 quilos é leve. Aí você carrega meia hora 5 quilos. Você carrega durante 1 hora 5 quilos. Você carrega durante 3 horas 5 quilos. Aqueles 5 quilos que anteriormente não pareciam ser tão estressantes, agora se transformaram em toneladas para você. E aí você não quer mais carregar os 5 quilos, porque se tornou um fardo pesado demais. O jugo desigual é isso. É você entrar num jugo onde o fardo vai ser mais pesado para você, as ideias não são compartilhadas, as prioridades também não, e as dificuldades virão acima das que naturalmente já aparecem. Porque naturalmente a vida já é muito difícil, e se você procurar elementos que ao invés de interligarem um ao outro, causam um choque um entre o outro, é um relacionamento fadado ao fracasso em todos os ambientes, o emocional, se estamos falando de namoro, noivado, casamento, ou mesmo em sociedade, se estamos falando de prioridades, né? Um é guardador do sábado e quer fechar o comércio, o outro não quer deixar aberto e tal, e sociedade que vai ser complicada. Imagina um jugo desigual no processo da educação dos filhos, uma mãe que é espírita, um pai que é cristão, e aí o filho vai para o centro espírita, o filho vai para a igreja evangélica, enfim, como é que funciona essas questões? Um pai que quer educar o filho de modo fitness e a mãe que quer educar com muitas guloseimas, como é que vai funcionar a cabeça dessa criança? A quem ele segue, o que é certo, o que é errado? O jugo desigual pode, a princípio, não parecer alguma coisa tão importante, mas no final se torna algo muito drástico se anteriormente não for levado em consideração. As diferenças existem, elas precisam nos deixar muito conscientes a respeito de onde estamos caminhando e para que direção estamos de fato tomando como rumo, tomando como elemento de nossa caminhada. Você chega ao capítulo 7, e aqui a gente considera o versículo 1 e o versículo 2. E olha o que Paulo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E o verso 2 diz: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. Ou seja, não objetifique as pessoas, se aproveitando das pessoas, agravando a vida das pessoas. Estamos aqui para aliviar o fardo das pessoas e não para pôr fardo sobre as mesmas. O apóstolo Paulo vai trabalhando essa questão e diz que nós não devemos levar as pessoas a um processo de estarem se corrompendo, muito pelo contrário, devemos ser agentes para solidificar a fé daqueles que nos seguem e nos cercam. Ou seja, você precisa ser bênção e não maldição na vida das pessoas. Você precisa dar um up na vida das pessoas e não um down. A ninguém buscamos o nosso proveito. Quando nos relacionamos com as pessoas, queremos que a vida delas sejam abençoadas pela nossa presença, ou nós estamos tão somente querendo que a nossa vida seja abençoada pela presença delas? Enfim, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, para que tenhamos uma consciência de que
o outro funciona como prioridade. É muito fácil isso no discurso, no diálogo, mas pelo poder do Espírito fica aí o desafio para nosso crescimento cristão. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico.